Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, nestas últimas semanas temos estado a falar sobre fé e hoje vamos continuar a falar sobre fé. Portanto, vimos o que é fé, vimos como obter fé e agora tipos de fé esta semana. É importante nós entendermos o que é fé, é uma confiança em Deus, confiança na sua palavra. Para obter fé é necessário ler a palavra de Deus, ouvir pregações, praticar a palavra. É a forma de também aumentar a sua fé. E agora, os vários tipos de fé. Eu gostaria de começar por ler em Marcos 9, 24. Peço perdão, Marcos 9, 22. Aqui aparece um pai com um filho e o filho estava possesso por demónios. E vemos a descrição do pai do que é que aconteceu ao menino. Portanto, Marcos 9, 22 diz: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Este pai deste menino reconheceu em que posição ele estava. E isto é muito importante. É muito importante cada um de nós fazer uma autoavaliação, olhar para si mesmo e ver em que ponto está na fé. Não vale a pena nós mentirmos contra nós mesmos em relação a isto. Porquê? Porque é importante nós percebermos se estamos em fé ou não. É importante nós pensarmos sobre os assuntos e pensarmos, então se agora viesse uma dificuldade financeira, como é que eu agiria? Se agora viesse um problema de saúde, como agiria? Convém fazer uma autoavaliação, pensar em relação à sua própria vida. Porque essa autoavaliação vai fortalecer, porque você pode ver, não, realmente eu estou fraco. Então eu tenho que meditar mais, eu tenho que ler mais, pensar mais sobre os versículos de saúde, sobre os versículos de finanças. Eu tenho que pensar mais para ficar forte. É importante você fazer esta avaliação para você saber em que ponto é que está as coisas. Este homem avaliou-se ele próprio. E o que é que aconteceu? Ele diz: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha descrença, a minha falta de confiança em Ti, Jesus. Ajuda-me. Jesus o ajudou e curou e libertou o menino. Mas nós temos que fazer esta avaliação. Para sabermos em que grau de fé em que estamos. Até que ponto a nossa fé vai. É importante. Porque essa confiança em Deus que Ele pode operar só vem pelo ouvir a palavra de Deus, o confessar a palavra de Deus, o praticar a palavra de Deus. E então nós vemos maravilhas feitas por Deus. Vamos ver um exemplo de alguém que não fazia esta avaliação, que não pensava bem. Portanto, em João 20, 24, e aparece aqui um dos discípulos de Jesus que acreditava mais no que via do que acreditava no que ouvia. E isto acontece com muita gente atualmente. E diz aqui, João 20, 24, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus? E disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio. E disse, paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Ouçam, não é fácil andar em fé. Não é fácil confiar plenamente em Deus. Isto requer algo de nós, algo do nosso interior. Requer mexer connosco por dentro. Precisa de desafiar todos os nossos conceitos, tudo o que aprendemos. Por isso é que é difícil. Nós aprendemos por algumas práticas que se nós fizéssemos determinadas coisas, iria agradar a Deus, então Deus responderia. Se fôssemos a determinados cultos, fôssemos lá, se fôssemos a um determinado lugar, até de joelhos, ou de rastro, não sei como, que Deus nos ia ouvir. No entanto, não é isso que Ele diz. Ele diz que nos ouve sempre, todos. Mas que tem de haver uma decisão da nossa parte. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daí, as portas estão abertas para nós. Mas tem de haver da nossa parte um arrependimento genuíno, verdadeiro. Ouça, uma das coisas que eu tenho encontrado mais é engano, mentira. E às vezes dentro do povo de Deus mesmo. Se você está habituado a mentir para outros, você até para Deus, até para si próprio vai mentir. Agora, se você a habituar a não mentir, você não mente para si próprio, não mente para Deus. E o que é que vai fazer? Toda a diferença. Toda a diferença. Você vai andar com Deus, confiar que Ele opera, confiar que Ele abençoa, confiar que Ele é consigo, que não o larga, que não o deixa. E isto é fé. Tomé não teve fé. E Jesus teve que provar a ele que ele estava errado. Vejam o que é que diz depois. 28 diz, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. E Jesus está-nos a falar de nós. Aqueles que não temos visto nada, mas temos crido em Jesus. Temos acreditado, temos confiado em Jesus. Eu vos quero agora mostrar outro homem. Mateus 15, 25. E em Mateus 15, 25,
Eu peço perdão. Eu confundi isto com outra passagem. Esta passagem fala sobre uma mulher cananeia. Vamos abrir em Mateus 15, em versículo 25 a 22. E eu vou-vos ler e diz aqui: Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanas chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe à mulher: Grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O que é que aqui aconteceu? Jesus estava a dizer que ele tinha vindo para a casa de Israel, para o povo judeu, mas Jesus estava a fazer de propósito. Jesus estava a provar a fé da mulher. E ele, quando disse: Não é bom dar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, deitar a outros povos, no entanto a mulher diz que comia das migalhas. Portanto, o que ela estava a dizer é que só uma migalha do poder de Deus era o suficiente para ela ser abençoada. Jesus disse: E grande fé é a tua, realmente. A tua filha está sarada. Só uma migalha do poder de Deus era o suficiente. E tinha poder suficiente para curar, seja o que for. Muitos pensam: não, eu vou fazer desta forma, eu vou ao pastor, o pastor vai impor as mãos e vou ser sarado. Glória a Deus, só você vai nessa confiança. Ou vai na confiança assim: bem, eu vou lá, vamos lá ver se dá. Eu te digo: não vai dar. Ou você está em casa e está a orar ao Senhor e diz: eu confio que és tu que me curas. Então, você é sarado pelo poder de Deus. Porque tanto o pastor só vai usar o poder de Deus. Porque qualquer homem que prega o Evangelho e que ore pelos outros é apenas um homem usado por Deus para poder operar. Mas verdadeiramente é Deus que faz tudo em todos. E agora vamos abrir em quê? Eu digo já. Ora, Mateus 8:5. E vamos ver aqui um homem que eu gosto muito. Mateus 8:5. Eu gosto muito desta passagem porque bem, eu vou-vos ler e eu falo depois. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sairá. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai, diga ao outro: vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele faz. Maravilhando-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu gosto muito desta passagem. Porquê? Porque este homem entendia a autoridade. Entendia a autoridade que Jesus tinha. E nós temos que entender a autoridade que Deus tem. Ouça, o planeta Terra sustém-se no mesmo lugar. Perante os outros planetas é diferente. Está exatamente à distância certa do Sol para não termos problemas. Porque, por exemplo, em Marte, no planeta mais perto de nós, mas em relação ao Sol, está tudo queimado. E quanto mais o planeta está mais perto do Sol, pior é. Aquilo que se afasta mais do Sol, mais frio é o planeta. E nós fomos colocados no sítio certo, no lugar certo. O que é que eu quero dizer com isto? É o poder de Deus que sustém o planeta Terra. É o poder de Deus que mantém tudo. E às vezes nós, com falta de fé, duvidamos que Ele possa operar, seja o que for. Eu estou a dizer nós, porque eu estou-me a incluir também. Porque fé tem de ser criada, tem que se buscar, tem que se praticar para poder ter. E eu sei que algumas vezes já vacilei. Mas este homem reconheceu a autoridade de Jesus. Reconheceu o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha. E ele diz, não é preciso lá ir. Fala. O meu criado fica sarado. Basta uma palavra tua. Porque ele diz que era um homem que tinha um exército perante ele. E ele dizia, dava ao exército, dava ordens e o exército fazia. E da mesma forma, ele acreditava que uma palavra de Jesus era suficiente para o criado dele sarar. Ele tinha fé, confiança em Deus, confiança na autoridade de Jesus. E se nós entendermos a autoridade que Deus tem, o poder que Ele tem, nós vamos entender que tudo é possível para Deus. E nós que acreditamos nele, e eu estou a dizer nós, porque todos nós, eu e você, que está aí desse lado, as coisas mudam, porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Deus que sustém o planeta e que nos ama a nós, que deu o seu Filho por nós. Falámos hoje sobre tipos de fé. Qual é a sua? Em que grau está a sua fé? Faça uma avaliação e veja como está. Porque é importante para a sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Muito boa semana. Deus abençoe em nome de Jesus.